Saudações, você está no canal Telemamed, que hoje quem dá o tema é você. Essa semana eu deixei lá no Instagram, na nossa página, uma caixa de perguntas em aberto para que vocês pudessem tirar suas dúvidas, deixar o seu questionamento e propus respondê-los aqui nesse vídeo. Peço antes de tudo que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse conhecimento com quem você gosta e nos ajude a engajar esse projeto cada vez mais. E começo com a pergunta da Luana, de Fazenda Rio Grande, lá do Paraná. Quando falamos faz o que tu queres, a lei está em maiúsculo. Seria sobre o livro da lei, certo? Mas também não seria sobre a lei de Deus? Lá no livro da lei, nós temos ali um princípio básico que nos diz que todo homem, toda mulher é uma estrela. Isso parte do princípio que cada ser humano, cada homem, cada mulher possui uma centelha divina dentro de si. E quando você passa a praticar, a aceitar a lei, automaticamente essa lei passa a ser uma lei divina. Falei em vídeos anteriores sobre a questão dos eons, das eras. Tivemos a era de Ísis, o eon de Ísis, que era o eon da grande mãe, onde a maioria das religiões nessa era eram cultuadoras da grande mãe, da deusa, do sagrado feminino. Tivemos o eon de Osíris, em contrapartida, o sagrado masculino era louvado pelas religiões dominantes da época, onde havia sempre um deus sacrificado, fosse Osíris, Jesus, Orfeu, Odin, deuses sacrificados em prol de um ideal, no qual eles se sacrificavam e renasciam, dentro de um ciclo sazonal que correspondia também às estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. O deus morria no inverno para renascer no verão. E o terceiro eon, que é o nosso eon atual, é o eon de Horus, que é o eon da criança coroada. Ou seja, de um lado eu tinha a deusa do sagrado feminino, de um outro o deus do sagrado masculino. No terceiro eon temos o eon do filho, ou seja, o nosso eon, o eon de Deus em si mesmo, Horus dentro de cada um. No livro da lei denominamos Hadith, a estrela no âmago de cada pessoa. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Portanto, se você pratica a lei, automaticamente essa lei já é uma lei divina. Faz o que tu queres é o nome quádruplo de Horus, é uma lei divina. Temos a pergunta do Lucas Rodrigues. O que acontece ao realizar o ritual do pentagrama e do hexagrama? Lucas, o ritual do pentagrama e do hexagrama, ele é um ritual de conexão e criação de um espaço mágico. Você protege o ambiente, você protege o seu ser e todos que estão dentro do círculo mágico. Traçando os pentagramas e os hexagramas nos 4 pontos cardeais, você cria um espaço para que as forças do universo se manifestem dentro do círculo. Trata-se do ritual de invocação do pentagrama ou do hexagrama. O ritual do pentagrama nós invocamos as forças elementais e o hexagrama as forças planetárias. E no ritual de banimento realizado no final da cerimônia mágica, você dispersa todas essas energias invocadas. É importante limpar o ambiente das energias invocadas numa cerimônia mágica. Então o ritual de invocação você traz para si as forças do universo e o ritual de banimento você dissipa essas energias. Obviamente você pode utilizar o ritual de banimento para limpar o ambiente, limpar a sua casa, para se proteger de forças intrusas. A pergunta de Yuri, de João Pessoa: o que você tem a falar sobre Elifas Levi? Elifas Levi, meu xará, tá? Meu nome é Guto, mas meu nome de batismo é Levi. E esse xará meu aí do passado, grande escritor de obras de magia, livros imprescindíveis para serem lidos a qualquer um que se atreva a caminhar por essa senda de iniciação. Dogma e Ritual de Alta Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, Livro dos Sábios. Elifas Levi nos trouxe, através da sua literatura, um conceito bem amplo e técnico da magia. Ele nos fala da luz astral, um agente plástico, um agente astral, uma matéria sutil que permeia todo o universo, no qual o mago pode se utilizar, moldar essa matéria e assim realizar milagres. Muitos magos ignoram essa força, essa energia, essa luz, e obviamente suas magias não funcionam. A grande questão do Elifas Levi, para mim, é toda aquela carga de cristianismo que ele traz nas literaturas dele. Elifas Levi foi seminarista, acabou abandonando o seminário para se casar, foi um casamento mal sucedido, acabou criando uma série de bloqueios mentais em relação do homem com a mulher. Então ele usava a Bíblia de uma maneira a diminuir a mulher, frases, teorias misóginas. O homem, o iniciado, sempre acima da mulher. A mulher é um mero instrumento, um mero cálice, um mero santo graal. Em Terema nós entendemos a mulher como um sagrado feminino, uma manifestação da deusa. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Mas eu recomendo muito a literatura de Elifas Levi. É importante que todos leiam, que saibam separar aquilo que é positivo, aquilo que é produtivo,
aquilo que te agrega daquilo que é descartável, daquilo que é do velho éon ultrapassado, como todo preconceito cristão. Anaíte, de Curitiba, Paraná, nos pergunta: quando começou o seu interesse por Telemann? Parabéns pela página, obrigado, Anaíte. Meu interesse começou um belo dia, quando eu estava lavando meu carro e apareceram duas testemunhas de Jeová para falar comigo. Eu sempre fugia de testemunhas de Jeová, eles batiam na porta, eu me escondia, fingia que não tinha ninguém em casa, esperava eles irem embora e assim salvar o meu domingo. Mas aquele dia eu não consegui, eu estava lavando o carro, estava pro lado de fora da garagem, elas me abordaram e não teve como sair correndo. Me apresentei para elas, começamos um papo. Ela perguntou se eu acreditava em Deus, eu disse que sim. Talvez não do jeito que ela imaginava, mas acredito em Deus. E dali surgiu um papo bem interessante. Eu era kardecista, minha família toda kardecista. E foi um papo produtivo, eu não tinha nenhum tipo de agressividade com relação ao que ela dizia, não rebatia de modo veemente. Foi um papo bem tranquilo. E eu percebi que ela gostou de mim, ela gostou de conversar comigo, no bom sentido. E ela me deu um livrinho chamado O Homem em Busca de Deus. Era um livrinho capa dura, um livro até legal. E isso era 1998. Eu me interessava muito por religião e mitologia. E aquele livro tinha tudo, tinha mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia oriental, budismo, taoísmo. Eu sempre fui um grande fã de Raul Seixas. Meu pai me passou essa herança cultural. E nesse livro O Homem em Busca de Deus, tinha um conto na parte do taoísmo, no capítulo do taoísmo, contava a história de um sábio chinês, onde ele tinha sonhado que era uma borboleta voando nos campos, pousando nas flores. E quando ele acordou, ele ficou com uma dúvida. Não sabia se era um sábio sonhando que era uma borboleta, ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio. O Dao, a unidade, um transe máximo, o que chamamos de Samadhi. Tudo em uma coisa só em tudo. Keder, na Cabala. Eu logo associei com a canção O Conto do Sábio Chinês de Raul Seixas. Ali minha mente explodiu. Sempre achei o Raul Seixas um cara fantástico, inteligente, mas sempre no sentido material, social, político. Mas não imaginava que havia filosofia, quanto mais daoísmo, filosofia oriental nas canções dele. A partir daquele momento eu entendi que Raul Seixas lia, estudava para compor. Muitas músicas dele baseadas em livros. E eu comecei atrás desses livros. Então fui ler o Tao Te Ching, li o Bhagavad Gita, que inspirou a canção Gita. Até então eu achava que a canção Gita era uma canção de amor. Li Metamorfose, de Ovídio, que inspirou Metamorfose Ambulante. Livros de Schopenhauer, que inspirou algumas canções ali, algumas frases em Inuit. Richard Bach, Messias Indeciso. Fernão Capelo Gaivota. Proudhon, que inspirou ali o Carimbador Maluco. E vários outros autores que começaram a fazer minha cabeça, e ali eu comecei a criar substância, a criar conteúdo. E até numa música especial que a Raul dizia. O número 666 chama-se Aleister Crowley. Quem era Aleister Crowley? Impossível achar na época, não tinha nada, não tinha livro, em biblioteca não tinha nada. Nosso único recurso, não tinha internet, a internet era um protótipo do que é hoje. Quem era Aleister Crowley? Então, nos primórdios da internet, em alguns sites, eu comecei a ver pouquíssimas páginas falando sobre Aleister Crowley, e ali um novo mundo se abriu para mim. A partir daquele momento eu não fui mais o mesmo. Li o livro da lei, odiei, deletei, fiz como nos comentários finais e destruí o arquivo PDF que eu havia recebido. Até que eu encontrei uma pessoa que conseguiu dissipar a minha mente, tirar o véu do cristianismo, crenças limitantes de séculos e séculos, gerações, implantadas na nossa cabeça pelos pais, pela família, pelo padre da catequese, professores da escola. Ali um novo mundo. Eu consegui entender o livro da lei, ou parte dele, como todo mundo. Não consegue entender tudo do livro da lei logo de cara, mas eu consegui entender o que Crowley quis passar, o que se passava pela cabeça de Crowley, como diria Ozzy Osbourne. Queria nesse vídeo agradecer a dupla de testemunhas de Jeová que mudou minha vida, não da maneira que elas esperavam, mas enfim, se não fosse elas, não estaria aqui no YouTube e não teríamos Telemann Magic, muito provavelmente. Gabriel Oliveira, do Rio de Janeiro, nos pergunta: Telemann possui um calendário litúrgico? Como funciona? Telemann possui um calendário litúrgico, sim. Nós comemoramos os festivais sazonais, os solstícios e equinócios, primavera, verão, outono e inverno. Muitos, eu particularmente não, mas muitos comemoram a primeira noite de amor do profeta e da noiva, de Crowley e de Rose Kelly, ocorrida no dia 12 de agosto. Eu particularmente não gosto dessa idolatria do Crowley. Admiro Crowley, odeio Crowley e aprendo muito com Crowley. Eu acho que isso é o equilíbrio. Eu acho que o próprio Crowley quis deixar pra gente. Ele não queria ser adorado, não queria ser idolatrado. Mas há quem comemora e eu respeito. E pode ser utilizado até como um ritual de celebração ao amor. O Supremo Ritual, no dia 20 de
de março, o ano novo astrológico também é comemorado. E foi nessa data que Crowley fez a primeira invocação a Horus, logo que ele casou com Rose Kelly. Temos a festa dos 3 dias da escritura do livro da lei, que é comemorada no dia 8, 9 e 10 de abril. E festas menores, que é a festa para a vida, que é a festa que comemora o nascimento de uma criança. A festa para o fogo, que é a comemoração da puberdade do menino, do garoto, ocorrendo aí por volta dos 14 anos. Aniversário de 14 anos. A festa para a água, que comemora a puberdade da menina na sua primeira menstruação. E uma festa maior para a morte, como diz o livro da lei, que comemora o falecimento do indivíduo. Uma festa póstuma, uma festa em memória. O morcego morto nos identificou, botou só o apelido. O morcego morto nos pergunta: como você enxerga a operação feita por Parsons e Cameron? Acha que foi bem sucedida? Então, contextualizando a pergunta, Jack Parsons era engenheiro de foguetes da NASA, telemita famoso, respeitado, e Marjorie Cameron, a sua parceira na época, era atriz, poetisa, artista. Ambos fizeram uma operação de magia sexual baseados nos conhecimentos da OTO e fizeram um trabalho específico na invocação de Babylon. Parsons escreveu vários livros específicos falando sobre Babylon, não com a maestria de Crowley, porque o Parsons ele não tinha o brilhantismo das palavras, tal qual Crowley tinha, que era um poeta, era um escritor, dominava as palavras, dominava os vocabulários e a gramática. Eram literaturas mais pobres, mas que fundamentalizaram muitas outras ordens que hoje praticam um culto específico para Babylon. Então eu acredito que sim, foi bem sucedida. Eles promulgaram Telemann, foi a primeira vez que Telemann foi mencionada no círculo científico. Há um seriado muito interessante que conta essa história, infelizmente inacabado, mas muito interessante, que conta a história de Jack Parsons, que chama Strange Angel. Conta muito dessa operação e recomendo a todos que vejam que tirem suas conclusões. Na minha opinião, bem sucedida. Não com tanto brilhantismo, mas bem sucedida. Iago Ribeiro nos pergunta: Hermes Trismegisto é a mesma pessoa que o Melquisedeque da Bíblia? Nós sabemos que a Bíblia ela se inspirou muito em contos de diversos países ali em torno de Israel. Egito, Grécia, principalmente Grécia, muita coisa de Grécia na Bíblia. Mesopotâmia, muita coisa oriental também, no hinduísmo. Mas eu tomo muito cuidado para não atribuir a mesma pessoa em regiões, em situações diferentes. Eu acho que cada local ele tem um ponto de vista específico e é difícil você atribuir uma pessoa citada numa religião abraâmica com uma religião egípcia. Eu particularmente prefiro deixar separado e não associar. Muitos associam Moisés com Amós, por exemplo, o faraó. Enoque, que tem o seu equivalente árabe, que também é atribuído à construção da Grande Pirâmide. Também eu tomo cuidado para afirmar isso. Então são tudo conjecturas. Morcego Morto nos pergunta: meditação precisa ser algo diário e constante? Sim, absolutamente. Parafraseando os princípios herméticos, tudo é mente, o todo é mental. A magia, ela começa aqui. É importante você ter o domínio da sua mente, o domínio do pensamento, ter o controle sobre o diálogo interno, aquela conversinha que fica na tua cabeça, tagarelando. A mente do ocidental é assim, ela tagarela o tempo todo. Mas se tagarelasse coisas positivas, era uma coisa, mas 99% das vezes crenças limitantes, você não pode, você não é capaz, você vai se dar mal, toma cuidado. É sempre um disparo de defesa. E é importante que o mago tenha o controle da mente dessa besta que é o pensamento humano. Busque o silêncio interno para que possa, a partir daí, pensar por si mesmo e a partir daí fazer magia. Fazer o que tu queres. Sou chato nesse princípio, eu encho o saco do pessoal lá do grupo, falo bastante, medita, medita, medita. Muita gente ignora isso. O próprio capítulo 1 do Liberaba é um capítulo exclusivo sobre meditação. É o primeiro passo para quem quer fazer magia. Fora disso, meu querido, é teatro, é gestos vazios. Se você não visualiza, não tem força de visualização. Qualquer ritual é mero teatro. Felipe do Rio de Janeiro nos pergunta: qual a melhor fonte para se aprender mais sobre Telemann? Obviamente os livros de Crowley. Recomendo também livros de autores renomados estrangeiros, aí, o Romildo Duquette, A Magia de Aleister Crowley, e Vivendo Telemann, do Shoemaker. Muito bom também. Recomendo a todos que leiam essas obras. Autores brasileiros eu estou meio injuriado com alguns deles, enfim, eu não recomendo. Muitos deles comentados aí com autores renomados brasileiros que eu particularmente não recomendo. Romã, de Belo Horizonte: qual país mais te chama a atenção e por quê? Egito.
O Egito eu acho que é fantástico, dali surgiu toda a fonte de conhecimento, estruturas, construções que até hoje é complicado de se afirmar como foram construídas. Com a tecnologia de hoje é difícil de serem construídas. Mistérios da humanidade que permeiam aquele povo até hoje. Então, meu país preferido, por questão da filosofia, de ser o centro de todas as culturas, que saiu do conhecimento ocidental principalmente, tudo saiu dali, alquimia, cabala, tudo surgiu dali. Eu gosto muito do Egito. La for Ciex, eu acho que é assim que se soletra. O que acha do Telemann ser uma tentativa de Crowley de sintetizar todas as religiões numa só? Acho que não é uma tentativa do Crowley somente. Essa mistura de elementos de várias religiões, ela vem do gnosticismo. Nós, na magia, achamos que a verdade não dá num só galho da árvore da vida. Nós entendemos que todos os galhos têm um ramo da verdade. Então, seja muçulmano, seja hebraico, oriental, egípcio, grego, em cada um desses locais havia sabedoria. Então nós procuramos sempre ver o melhor de cada uma delas, dando conteúdo à nossa magia, dando conteúdo ao nosso conhecimento. Então não é só de Crowley. Na verdade, Crowley tem um contraponto forte em relação ao cristianismo. Crenças limitantes também do islamismo. Qualquer tipo de cultura que demonstra uma sociedade, um local, ou uma raça, ou gênero inferior ao outro. Telemann vai ser um contraponto forte em relação a isso. Ninguém é melhor que ninguém. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Davi Valença Bahia. Muitas vezes não entendo o vocabulário dos textos telêmicos. Alguma sugestão? Vocabulário, literalidade de uma palavra. Um dicionário, Google, não entendeu, pesquisa, dá uma olhada, vê o que significa, bola pra frente. Alegorias e metáforas. Acho que talvez seja isso que você esteja querendo dizer. Eu recomendo muito que você aprenda Cabala profundamente, que você aprenda tarô, muito tarô. Tem tarô por toda a obra de Crowley. Gematria, significado dos números e palavras. É importante ter todo esse tipo de conhecimento. Todas essas disciplinas são ferramentas indispensáveis para que você entenda o que se passou na cabeça de Crowley. E a sugestão máxima é leia e releia e releia, releia e releia. Andressa Maceió, Alagoas. Quando começou a estudar Telemann? Eu entrego a minha idade, foi em 98, eu havia dito no começo do vídeo, 98, quando eu, enfim, entendi, eu li a primeira vez o livro da lei, que eu joguei fora o livro, que eu achei péssimo, odiei o livro, mas eu encontrei uma pessoa que clareou a minha visão em relação a esse livro, me fez entender aquilo que eu precisava estudar para que eu pudesse entender o que Crowley quis dizer. Me despir daquele véu de cristianismo, daquele véu de crenças abraâmicas que limita, que impõe pecados, que impõe restrição. Essa pessoa ela me conduziu e me iniciou no caminho da magia, no caminho de Telemann, propriamente dito. Sanando das minhas dúvidas, me avaliando, e hoje ela não está mais conosco, partiu em 2002, mas continua me guiando de outro plano. Miller Borges. O que aproxima e o que afasta o gnosticismo telêmico do gnosticismo cristão? O que aproxima, obviamente, tudo surgiu do gnosticismo clássico, grego, obviamente depois cristão, dos essênios, Egito, todo aquele conhecimento e embasamento em magia sexual, que no começo era grego, depois virou cristão, foi para o Egito, fez parte dos primórdios do gnosticismo. Chegou para nós lá no final do século XIX, começo do século XX, nas escolas esotéricas da época. Então, teosofia, a Golden Dawn, a OTO, maçonaria, a Rosa Cruz. Então, Telemann absorve tudo. Isso é o que há de incomum entre o gnosticismo telêmico e o gnosticismo cristão. E o que afasta o gnosticismo telêmico do gnosticismo cristão é a palavra pecado. A palavra pecado é restrição. Então, toda aquela visão abraâmica que tem do cristianismo, que segrega, que separa, as cercas embandeiradas que separam quintais, isso Telemann é contra. Todo homem, toda mulher é uma estrela. Telemann sempre vai aceitar o sagrado feminino. Não vai negar ninguém por raça, por orientação sexual. Aceitamos todos e acreditamos que todos são capazes de atingir a iluminação. Não vamos ver pecado na maneira que a pessoa ama, em quem a pessoa ama, como ela ama. Todo ser é capaz de obter a gnose. Filosofia e modo de vida é o nome do canal. A diferença entre Telemann e luciferianismo. Total diferença. Telemann tem como base toda a religião egípcia, deuses egípcios, deuses gregos, Deus em nós mesmos. O luciferianismo já parte do princípio cristão. Na verdade, Lúcifer não está na Bíblia, não existe menção de Lúcifer na Bíblia. Lúcifer é o portador da luz. Mesmo ele advindo das religiões pagãs italianas, deuses como Dianos ou Janus, o Sol Invictus, que particularmente foi a inspiração para Jesus Cristo por Constantino lá no Concílio de Nicéia, tinham Jesus como portador da luz, então utilizavam o termo Lúcifer para designar aquele que porta a luz. Na Idade Média, o caldo entorna e o Lúcifer passa a ser a representação do cramo-leão.
do diabo, do anjo caído, Samael, aquele rebelde que se revoltou contra Deus, que caiu na terra para copular com mulheres, criar néfilins e hoje trabalhar em igrejas pentecostais incorporando em qualquer um. Mas o luciferianismo é uma filosofia, uma vertente da magia que entende Lúcifer como um anjo caído e é louvado pela rebeldia, a afronta ao princípio divino, que entendemos como totalmente louvável, tipo, uma vez que Deus não tinha noção nenhuma do que estava fazendo, colocar Adão e Eva num paraíso com a árvore proibida no meio dele e falar, não pode pegar. Óbvio que eles vão pegar. Se não é para pegar, não deixa lá no meio do paraíso, deixa inacessível. Eu sou o pai, se eu não quero que meu filho mexa em algo perigoso, eu deixo fora do alcance das crianças. Inclusive é em toda marca isso, mantenha fora do alcance das crianças. Deus não leu o rótulo da árvore da vida. Então o luciferianismo é parte do princípio bem cristão. Existe um anjo caído na origem de tudo. Para Telema, a origem de tudo é uma outra história. Em Telema já é diferente o processo. Entendemos que a luz está dentro de cada um. A luz que buscamos é Hadith, a supraconsciência dentro de cada um. Um é melhor que o outro? Absolutamente não. Cada um tem o seu método de gnose. Cada um tem o seu mérito de conhecimento, porém com fórmulas mágicas bem distintas. De Assíria, de Maracanaú, Ceará, é necessário estar sob tutela da Santa Ordem para estudar Telema? Obviamente que não. Houve uma época onde não tinha internet, você não tinha acesso aos textos igual nós acessamos hoje. Então você só conseguia obter um texto, um livro da lei, um Liberaba, Liberós, através de uma pessoa que já fizesse parte de uma ordem, onde esses textos eram disseminados. Hoje em dia você acessa tudo pela internet. Deu um Google, buscou o livro que você quiser traduzido em PDF. Grupos de Telegram, você consegue ler e obter o conhecimento, aplicando aquilo, entendendo, obviamente, de maneira correta, aquilo que é passado nos textos. Óbvio que é muito mais fácil você ter uma pessoa te orientando, te indicando, solvendo as suas dúvidas, fazendo com que você entenda as alegorias e metáforas que estão nos livros de Telema, te ajudando com ferramentas e disciplinas auxiliares para entender essas metáforas, como a Cabala, Tarô. Sem dúvidas, com o instrutor é mais fácil você obter o entendimento. Mas dá para você conseguir também dando canelada no escuro sozinho, mas exige muito mais esforço, dedicação, disciplina e estudo. Eu agradeço de coração a todos que enviaram as suas perguntas. Vou abrir mais caixas de perguntas no Instagram. Peço que nos sigam no Instagram, nos sigam aqui também, ativem as notificações, compartilhem o nosso conteúdo, peço mais uma vez. Se você ficou com alguma dúvida, deixe também nos comentários. Sugestões de vídeo, dúvidas, pode perguntar, deixa pra gente e vamos juntos dissolvendo essas dúvidas. Um grande abraço e até a semana que vem.